Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Eu tenho buscado anteriormente entender sobre a história desse cidadão. E vou logo falar para vocês, não é uma parábola, é uma história. Eu acredito que é uma história. O que aconteceu com esse cidadão acontece na vida de muitos. Teve pessoas que chegaram ao extremo que esse cidadão chegou. Teve pessoas que não precisou chegar. Mas a história dele é maravilhosa. Só que antes de começar, eu queria falar para você que a transformação, que é o que eu quero falar hoje, vamos falar de transformação. Porque não existe uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Deus e não ser transformada. A transformação ela pode ser espiritual, ela pode ser emocional, ela pode ser física, ou ela pode ser todas. E para a gente começar o texto, eu gostaria de abrir em Marcos, no capítulo 4, e no verso Marcos, capítulo 4. Deixa eu procurar. No verso 32. Perdão, Marcos, verso 35. Esse texto ele parece meio confuso, até para os próprios discípulos. Porque o texto começa dizendo aqui, naquele dia, sendo tarde, sendo já tarde. Ele começa com esse advérbio de tempo. Naquele dia, sendo tarde. Deixa eu falar para você, pode ser tarde para o médico, pode ser tarde para o advogado, pode ser tarde para o psicólogo, pode ser tarde para o seu patrão, para os seus pais, para qualquer pessoa. Mas quando Deus resolve agir, nunca é tarde. Às vezes eu acho que Deus costuma deixar o difícil impossível para Ele agir. Porque eu acho que Ele está a fim de tirar a onda. Porque os discípulos estavam numa situação onde Jesus falou, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. E a outra margem era a região de Decápolis, a região de 10 cidades que teve uma forte influência grega. E eram dos gentios, uma região dos gentios. Eu fico imaginando a mente dos discípulos, quando Jesus falou, vamos para o outro lado. Porque aquela era uma terra onde os gentios não costumavam frequentar. Aquela era uma terra que eles poderiam dizer, o que nós vamos fazer ali? Se lá não tem o que a gente comer, lá o porco é um objeto de sacrifício a ídolos, o que nós vamos fazer? Mas como foi Jesus que chamou, acredito que ninguém questionou. E o texto vai dizer que com eles iam outros barcos. O versículo 36, ele se despediu, a multidão e levaram para si como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Talvez barcos de grande porte, de pequenos portes, talvez barcos que, diante da tempestade, nem perceberam. Talvez, aparentemente, trouxe um conforto para eles. Mas Jesus estava em um barco, e a tempestade veio, porque vem para todos. Mas no barco que Jesus estava, Jesus dormiu. Jesus foi preciso acordar, foi preciso ser acordado. Porque ele falou, vamos para o outro lado. E se Jesus falou, vamos para o outro lado, o que ia acontecer? Eles iam chegar no outro lado. Só que o que eu vejo aqui? É que parece que às vezes nós não estamos dando credibilidade na palavra do Senhor. Se ele falou que nós vamos chegar do outro lado, na outra margem, nós vamos chegar. Se ele falou que nós vamos atravessar uma adversidade, nós vamos atravessar. Se ele falou que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Pode se levantar uma tempestade, pode se levantar demônio, pode matar uma galinha na encruzilhada ou um elefante. Não importa o tamanho ou a quantidade do sangue. Jesus falou, eu vou vencer. E foi o que aconteceu, chegaram do outro lado.
E a tempestade que se levantou para ele, o que eu vejo aqui é que para nós também, a tempestade se levanta. Como eu falei, se levanta para todos. E se tem uma coisa que vem com vontade para crente, é tempestade. Porque a vida com Jesus não falou que era fácil. Mas ele falou que ele já venceu o mundo. Mas a tempestade se levantou. Chegaram do outro lado. Chegando do outro lado. No capítulo 5, no verso 1. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Falei que é só acabar uma tempestade, já vem logo outro? Os discípulos estão acabando de se recuperar da tempestade. E já vem o endemoniado para perturbar o cidadão. O cidadão está traumatizado ainda, acredito eu. Mas, nesse momento, a vida desse homem começa a transformar. Porque, no primeiro instante, Jesus fala. Aliás, deixa eu só contextualizar um pouco aqui. Essa história ela é narrada por Mateus, ela é narrada por Marcos e ela é narrada por Lucas. Mateus dá uma superficializada na história. Marcos ele entra mais a fundo. Mateus, ele fala que esse homem, por muitas vezes, ele foi preso. Né? Ninguém podia segurar. Marcos já fala que ele era um homem que era acorrentado por muitas vezes e tendo arrebentado as correntes. Lucas já fala que ele era pelado. Imagina, um endemoniado correndo atrás dos outros pelado. Imagina você, gente. Gente, eu não sei se você já tiver essa experiência de ser atacado por alguém assim, nesse nível. Porque o que eu vejo aqui é um homem que, na sua natureza humana, ele chegou a um extremo que... A um dos extremos, se esse não for o pior, mas um dos piores, que um homem pode chegar sem Cristo. Mas eu já fui atacado quando criança por um maluco. Eu tenho na memória porque realmente havia muitos galhos de espinho. Não lembro se era uma laranjeira, mas tinha espinho. E eu corri que eu tropecei em cima. Isso me marcou. E quando eu li essa história, eu lembrei desse endemoniado. Então imagina você na sua rua, um doido, correndo atrás dos outros e pelado. Qual a sentença que você daria para esse cidadão? O que você pensaria? Um cidadão que aparentemente não tem mais jeito. Um cidadão que você olha para ele e pensa, a única solução seria a morte. Gente, eu vou falar para vocês, eu tenho uma esposa. Eu tenho 2 filhas. E com toda sinceridade, eu pensaria, seria melhor que morresse. Talvez você pode olhar com esse olhar piedoso agora e dizer assim, hein? Não, eu não queria não. Mentira. Porque só quem vive essa situação, a gente naturalmente tende a julgar dessa forma. A gente tende a olhar para um cidadão achando que ele não tem mais jeito. De tanta pressão que aquele povo sentiu naquela região. E uma das coisas que esse homem perdeu, Michela ministrou aqui recente, domingo, a sua identidade. Porque se você for ver, nenhum dos evangelhos traz o nome dele. Ou seja, a identidade dele agora era o endemoniado de Gadara. Ele tinha um nome, provavelmente um pai de família, provavelmente um esposo, um filho, mas hoje ele já era tratado como o endemoniado. O nível que Satanás leva o homem a perder a sua identidade. E ao perder essa sua identidade, ele foi morar nos sepulcros.
Porque tentaram prender ele de várias formas. Tentaram segurá-lo. Deixa eu te falar. O governo pode dar. O governo pode amenizar. O governo pode criar paliativos. Mas o governo não liberta. O que as pessoas tentaram fazer com esse homem, nada ia mudar a vida dele. Porque ele não precisava daquilo ali. Ele precisava de um encontro. Um encontro verdadeiro com aquele que é capaz de mudar qualquer circunstância, qualquer quadro, qualquer adversidade. Porque imagina, Jesus está do outro lado, com uma multidão. E Jesus vai para um lugar se encontrar com um homem. Ele deixou uma multidão. Lembra das 99? Foi buscar uma. Sabe, e o processo de libertação começa na vida desse homem. Porque quando o demônio vai de frente para Jesus, quando esse cidadão endemoniado se prostra, olha só o que o demônio fala. No verso 7. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que eu vejo aqui? Você lembra que com os discípulos, na tempestade, Jesus acalmou a tempestade e os discípulos: Quem é esse? Como assim quem é esse? Estavam com Jesus do outro lado, já tinham acontecido milagres. Já tinha acontecido cura, libertação anteriormente. Mas no meio da tempestade, quem é esse que acalma a tempestade? Mas aqui o texto me mostra que Satanás sabia mais do que os discípulos que estavam andando com ele. O que eu vejo Deus falando isso comigo? Que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Isso não é segredo. Todos nós sabemos disso. Mas o que eu vejo aqui também é que Satanás também sabe. E ele vai tentar de qualquer forma frustrar aquilo que depender dele, porque ele sabe. O que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? E olha só o que eu achei magnífico. Olha como ele começa. Conjuro-te, no singular. Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu. Lembra aqui? Conjuro-te, singular. Não me, singular. E respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muito. O que eu vejo aqui? Jesus é a sabedoria encarnada. Mas eu vejo ele tentando ludibriar Jesus. Fala primeiro no singular, depois no plural. Uma forma de trazer uma afronta para Jesus. Porque ele já tinha tentado Jesus anteriormente. E ele é especialista, ele vai lá. Por anos. E aqui ele tentou uma oportunidade. Só que Jesus, ele não está preocupado com quantos seguidores eu tenho, com quantas curtidas, quantos likes, quanto tem na sua conta bancária. Ele perguntou o nome e o demônio se identificou com quantidade. Não deixe a quantidade do que você tem hoje roubar a sua identidade. A sua identidade é única. Não é porque você já viajou países, já tem milhões de dinheiro na conta, porque você tem milhões de seguidores, que você é melhor do que qualquer um outro. E isso não pode roubar a sua identidade.
Vigia o teu coração, porque foi assim que ele tentou afrontar Jesus. E sabe, eu queria me deter nessa questão da legião, porque eu fiquei sempre curioso com esse detalhe. Às vezes nós não temos dimensão do que é uma legião. A gente lê superficialmente, a gente tem uma noção porque o evangelista Marcos, ele fala que foi para mais de 2.000 porcos. Aí a gente tem uma noção mais ou menos. Só que eu quero me deter um pouquinho aqui para que nós possamos entender o poder além do que nós já vimos até agora. Porque nesse tempo aqui, o que era a legião? A legião era um grupo de soldados romanos. Na época de Jesus, não diferente de hoje, muitos judeus se questionavam por que Jesus não veio. Deus nos abandonou. Jesus não era para vir? E por que não veio? E essa sensação de que Deus nos abandonou era mais forte quando Roma chegava junto com seus legionários. Essa legião específica chama-se a 10ª Legião Fretense. O Augusto criou essa legião quando ele virou primeiro imperador, e ele designou essa legião para Roma, porque Roma, para Jerusalém, porque eles diziam que os judeus davam muito trabalho, e não seria qualquer soldado para segurar a pressão. Então, ele pegou a melhor legião que ele tinha, o melhor grupo de legionários, de soldados, e colocou lá. E quando esses soldados estavam em Jerusalém, aí é que a sensação de que Deus nos abandonou era maior. Pior ainda, que eles andavam com uma insígnia de porco. E porco para judeu é uma afronta. No próprio capacete deles tinha um desenho, como em vários clubes de futebol. Como tem os seus mascotes. Como o Flamengo tem o urubu, o Atlético Galo. E eles tinham a insígnia de um barco, porque eles foram vitoriosos junto de Pompeu, né? Vamos entrar em história aqui, estudar um pouquinho de história. Ao lado de Pompeu foram vitoriosos. E fretenses é porque fretenses no grego quer dizer o estreito do mar. Eles foram, vai pegando essa informação porque isso é importante. Eles foram vitoriosos no estreito do mar. Então, para eles, a sensação de que Deus nos abandonou era essa, de que um grupo de legionários, um grupo de soldados fortes, estavam ali dando pressão neles. E o que eu vejo Marcos trazendo aqui? Deus através de Marcos. É que eles queriam uma resposta de Deus. E Deus usou uma história para mostrar para ele que Deus não abandonou eles. Por quê? Quando ele falou aqui, e rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, no verso 11, ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. Uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram-lhe a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E sabe o que é legal? Que Jesus permitiu. Mas por que Jesus permitiu? Por que eles queriam entrar nos porcos? Viu que ele queria tentar ludibriar Jesus, dizendo, nós somos muitos, nós somos uma legião. E aí ele fala, nos manda para os porcos. Por quê? Porque eles queriam criar um prejuízo que causasse uma rejeição para Jesus. E por que Jesus permitiu? Essa é que é a pergunta. Por que Jesus permitiu? Porque se formos continuar aqui, no verso 14, vai falar, no verso 13, e Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos do mundo, entraram nos porcos. Aqui é que entra a parada, aqui é que entra o resumo da história, porque eles foram vitoriosos no mar.
Eles andavam humilhando os judeus com a insígnia de porco, com desenho de porco. Mas eles entraram nos porcos querendo causar um prejuízo. Mas Jesus trouxe uma história onde ele dizia, eu estou aqui. E esses porcos que vocês estão afrontando meu povo, você está dizendo que uma legião está pressionando. Se precipitaram no mar. Eles não eram vitoriosos no mar? Onde foi que eles se acabaram? É essa... Perdão. É essa a questão, que nós não temos a dimensão do quão poderoso Jesus é. Mas naquele momento, Deus mostrou, eu não abandonei vocês. Os romanos e essas suas insígnias de porcos, a legião e essa sua insígnia de porcos, não tem poder nenhum. E o processo de libertação desse homem continua. Porque os espíritos saíram dele. E os porqueiros fugiram, né? Verso 14. Correram para avisar os outros. Não tinha WhatsApp, mas tinha fofoqueiro. Eles fugiram. O verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O que Jesus faz na vida de um homem? Primeiro o liberta. Lembra que ele andava pelado? E agora? Está vestido, sentado e escutando. Só que esse homem foi tão grato ao Senhor que ele não queria ficar ali. Não está nada na Bíblia do que eu vou falar, mas creio eu que... Eu já assistimos um filme, eu nunca presenciei uma possessão demoníaca, e também não quero, não tenho curiosidade nenhuma. Não tenho inveja de quem já presenciou. Mas se acontecer, estamos aí, né? Não estamos sozinhos. Mas Jesus, eu fico imaginando, assistimos a um filme onde o demônio vinha, dava pressão e depois saía. Mas ele sentia como aquele homem era dele. Então, volta e meia, ele já tinha suas faculdades mentais normais. Então, ele voltava a entender quem ele era, as necessidades. E eu vejo esse homem pedindo para ir. Esse homem numa situação em que, o verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Afluiu para ele... Perdão. Verso 15, né? Então saiu Jesus, o povo, para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião. Verso 18. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Eu creio que entre esses momentos em que o demônio se apossava e voltava, eu creio que ele tinha suas faculdades mentais, ele voltava a si. Ele viu o quanto ele já tinha sido rejeitado. Ele viu o quanto ele já tinha se ferido. Ele viu o quanto aquele povo não o amava mais, não o queria ali. Porque se você for ver, o nível dele foi tão decadente que ele vivia em túmulos. Ele se cortava com pedras. Porque o ambiente dele estava propício e eu creio, dele pegando aquelas pedras, se rasgando, dizendo, sai de mim. Drogas, pedras que ferem. Vícios, pedras que ferem.
Eu não sei o que levou esse homem a esse nível. Eu não sei que túmulos que ele foi abrindo ao longo da vida dele que permitiu chegar nesse nível. Um homem que aparentemente, um homem que estava vivo, mas morto ao mesmo tempo. Mas Jesus foi lá. Jesus foi ter o encontro com um defunto espiritual, um defunto que precisava nascer de novo. E esse cidadão agora, liberto, esse cidadão agora vestido, esse cidadão que, a princípio, foi ter com Jesus, possuído pelo demônio, querendo atacá-lo. Agora ele pede para ir com Jesus. Porque eu creio que, por ele ter voltado essas suas faculdades mentais nesses momentos, nesses intervalos, ele se viu o quanto ele era rejeitado. Ele falou assim: eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ter com o Senhor, quero ir com o Senhor. A gratidão dele foi tanto que ele não queria a ambiência. Aqueles que vieram expulsar Jesus, que foram atraídos pelos porqueiros, eles foram ver o que tinha acontecido. Eles foram atraídos pela ambiência e não pela presença. E esses que foram atraídos, quando chegaram, disseram: não queremos você aqui. Vá embora das nossas terras. Porque o espetáculo é maravilhoso. O ambiente, ele se torna glorioso e é maravilhoso. É só orar, cantar, o ambiente fica glorioso. Mas a gente precisa da presença. Esse homem, ele queria a presença. Ele falou assim: obrigado, o Senhor me libertou, mas eu quero estar com o Senhor. Me leva. E Jesus falou para ele, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, vai para os teus. Provavelmente esse homem era um pai, um filho, um esposo. Eu tenho minha filha que ela está meio termo na igreja, vai, não tem aquela frequência. Eu fico imaginando ela lá, sem ir para a igreja, sem congregar. Eu fico imaginando a cabeça de um pai que tem um filho que está totalmente perdido e tanto que esse pai espera que esse filho volte. Perdido nas drogas. Tudo que ele espera é que esse filho volte. Um marido que abandonou a casa, um pai que abandonou os filhos. Tudo o que eles esperam é que ele volte. Porque às vezes passa na cabeça da pessoa: o que foi que eu fiz para as pessoas chegarem a esse nível? Aonde foi que eu errei? O que pode ter acontecido para chegar a esse nível? Então, ao invés de Jesus mandando: volta para sua casa, tem coisas para resolver. Volta para os teus amigos. Vai falar das grandes coisas que Deus fez para você. Vai falar da vida que Deus te deu, a nova vida. E sabe esse homem que anteriormente foi rejeitado? Esse homem que outrora ele era conhecido como o endemoniado. Jesus o torna um missionário em Decápolis. Aquele que a sociedade não dava nada para ele. Aquele que já era: não, deixa para lá. Melhor que ele morra. Aquele que os donos dos porcos valorizaram mais os porcos do que a vida dele. Aquele que outrora totalmente perdido. No verso Marcos 8. No verso
no verso 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo que comer, chamou-lhe os discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão no deserto? E Jesus lhe respondeu: quantos pães tende? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães, partiu, e após ter dado graças, e aos seus discípulos, para que este os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou-lhes que igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes. Recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Jesus retorna a essa região por mais ou menos 2 anos e meio depois. E 4.000 homens, tirando mulheres e crianças, estavam assentados para ouvir Jesus. O que eu te pergunto? Quem Jesus deixou nessa região para evangelizar? Foi Pedro? Foi Tiago? Filipe, o evangelista? Aquele que outrora era o endemoniado. Esse homem que Jesus falou: não quero que tu vá, eu quero que você fique aqui. Você vai falar das grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. E esse homem que outrora rejeitado, esse homem que outrora escarnecido pela sociedade, agora um evangelista. O que Deus faz na vida de um homem? O que Deus faz na vida de uma pessoa? Porque, como vimos, esse homem chegou a um nível tão extremo que nem ele mais tinha suas faculdades mentais. E Jesus o transforma em um missionário em uma terra onde o que eles valorizavam era a sabedoria. Uma terra, um local onde a influência grega era pesada e o grego valorizava o quê? A sabedoria. E alguém que anteriormente era um endemoniado, Jesus o torna um missionário nessas terras. Aquele que outrora era tido por uma legião de demônios, e uma legião não cheguei a falar, mas uma legião tinha em média de 8, 10, outros colocam 10, 12 mil homens. Eles deveriam ter essa noção de como era a pressão ali. Esse homem que era usado por essa legião. E o poder de Jesus, transformador, restaurador, libertador, é o mesmo que está disponível para nós hoje. O Deus daqui é o Deus daqui? O Deus daqui é o Deus daqui? E por que não acontece aqui o que aconteceu aqui? Porque pessoas fizeram aqui o que muitos de nós não estamos fazendo aqui. Muitos de nós não estamos valorizando, não estamos entendendo o poder libertador de Jesus. Nós não temos a dimensão. Aliás, até temos. Só não queremos confiar. A gente ouve a palavra, assiste ministrações, ouve um louvor, deixa o ambiente glorioso. Mas na hora de confiar, se tem uma coisa que é fácil para a gente é motivar os outros. Não, você vai vencer, você vai vencer. Não, teu casamento vai dar certo, teu filho é forte, teu filho... Mas quando é para nós nos motivarmos, aí o negócio é mais sinistro. Mas o que eu quero te falar hoje é que nós estamos em um ambiente onde Jesus está presente. Não é por causa das 4 paredes, mas é porque nós carregamos a presença. E se sairmos daqui, ele não vai ficar aqui. Ele vai conosco. Quando chegar o dia de amanhã, ele estará conosco. Quando a conta chegar, ele estará conosco.
o diagnóstico chegar, ele estará conosco. Promovendo? Não. Vamos atravessar. Vamos chegar do outro lado. Jesus não prometeu tranquilidade. Ele falou, vamos chegar do outro lado. Nós estamos em um ambiente libertador, um ambiente transformador, um ambiente restaurador. Porque Cristo está aqui. Você não saiu da sua casa hoje só por sair. E se saiu, olha só. Saiba que Cristo não precisa mais fazer nada. Tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez. Como eu falei no começo de Gálatas 5, e Paulo também fala, nós precisamos renovar nossa mente, para que eu não tenha mais uma mente de escravo, para que eu não tenha mais uma mente de um prisioneiro. Eu preciso entender que Cristo já fez tudo por mim. Eu só preciso recebê-lo. E creio que todos nós já recebemos. Mas eu preciso receber um Cristo, não um Cristo que se adapte às minhas necessidades, às minhas vontades. Mas é esse Cristo libertador. Eu não tenho que aceitar aquele Cristo que eu já aceitei, esse aí eu já aceitei. Não um novo batismo. Mas aceitar como ele é. Não como eu quero que ele seja. E se eu aceitei, agora eu preciso fazer como esse homem. Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu não quero só a ambiência, eu quero a tua presença. Eu quero caminhar contigo todos os dias. Eu quero entender que o Senhor está comigo todos os dias. Mesmo no meu trabalho, mesmo na minha casa, mesmo na rua, eu preciso entender que o Senhor está comigo. Quando eu estou sendo fechado no trânsito, quando o cidadão não quer deixar eu passar no trânsito, eu preciso entender que Deus está comigo. Tem conversões que é processo. Tem pessoas que se convertem, aceitam Jesus, vida que segue, transformou da noite para o dia, maravilhoso. Mas tem gente que vai devagar. Tem gente que vai entrar aqui, vai aceitar Jesus, vai fumar por um tempo, vai mentir por um tempo. Mas o ambiente que o Senhor quer trazer para nós hoje é um ambiente de transformação. Se você nasceu de novo, só o rosto de casa aqui. Eu creio que nasceu. A gente precisa ter esse entendimento. Que o Jesus é o mesmo de quando esteve na terra, em carne e osso, como é hoje, habitando em nós. É o mesmo que nos orienta. É o mesmo que nos dá o direcionamento. É o mesmo que está aqui para dizer para você. Vamos ficar de pé? Por gentileza. Ministério de Música, por gentileza. Hoje não é qualquer dia. Você não saiu da sua casa para viver um dia a mais. Hoje é o dia que o Senhor preparou. Hoje é o dia que o Senhor queria que você estivesse aqui. Eu sei que ninguém está nesse nível da vida do gadareno. Mas qual é a sua vida que te mantém? Qual é o que te mantém cativo hoje? São dívidas? São pressões no trabalho? Problema familiar? Filho? O que te mantém cativo?
O que tem te aprisionado por tempos? Às vezes o que você falar para mim pode ser um probleminha, mas para você é um problemão e tem te tirado o sono. Talvez não te levou a esse nível que o gadareno te levou, mas a sua mente ficou tão presa que você talvez não tenha encontrado forças para sair. Mesmo ouvindo falar que tem um Senhor, mesmo ouvindo falar que tem um libertador, mesmo aceitando, mas a pressão foi tão grande que você ficou preso. Mas deixa eu te falar, Jesus já te libertou. Deixa eu te falar, você é livre. Deixa eu te falar, aquele que te libertou, ele está aqui. Eu não preciso me arrupiar, eu não preciso chorar para entender que ele está aqui, para saber que ele está aqui. É assim que começa eu crendo, ele está aqui e ponto final. Ele já me libertou e ponto final. Ele não te trouxe aqui para você sair de qualquer forma. Ele não te trouxe aqui para você cumprir um protocolo. Sei lá, talvez você até veja também, mas hoje você não vai sair daqui de qualquer forma. Talvez você entrou ali aleatório, mas não vai sair daqui aleatório. Porque o poder restaurador está aqui, o poder transformador está aqui, o poder renovador, o poder libertador, ele está aqui. E ele está disponível para quem? Para todo mundo. Deus não tem filhos prediletos. Se você nasceu de novo e não está acontecendo na sua vida, tem alguma coisa errada. E não é com Deus. Consulte o seu coração. Busque no Senhor. Busque na sua palavra. Que comunhão você tem com o Senhor? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, que você abriu a Bíblia? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para o Senhor? Para você entender que Ele já te tirou dessa situação. Para você entender que Ele já te libertou. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você entendeu que o Senhor está presente? Qual foi a última vez que você convidou o Espírito Santo? Vamos lá, Espírito Santo. Vamos ler a palavra, me ensina aqui. E se você não fez isso, como é que você espera sair dessa condição? Como é que você espera sair desse ambiente onde você está se prendendo? Onde você está, como eu falei, dentro de uma gaiola, mas com a porta aberta. Você já é livre.